Vamos ver se tu é bom. Ó, um desafio aqui, hein? Um português claríssimo, bem correto. A Bíblia faz referências ou cita textos que não fazem parte do cânon bíblico protestante e do cânon católico. Em Josué 10:13, há uma referência ao livro de Asher. Nem por isso o livro de Asher é inspirado e aceito por protestantes e católicos romanos. Católicos romanos. Quando a Bíblia faz referência desses livros apócrifos, é apenas como suporte narrativo ou ilustrativo. Eu não sei se está aparecendo para as pessoas a tela. Ah, tá, que para mim não aparece aqui. Bem, esse comentário, o que ele está dizendo é: se um livro é citado pela Bíblia, isso não quer dizer que ele seja um livro inspirado. Nisso ele tem razão. O fato de alguma coisa aparecer ali não quer dizer que seja inspirada por Deus o livro inteiro. Por exemplo, São Paulo faz uma citação de um poeta grego, quando ele está em Atenas, lá nos Atos dos Apóstolos, não lembro qual capítulo exatamente, mas ele faz uma citação de que por meio dele ele faz referência a Deus, né? Então por meio de Deus nós nos movemos, sentimos, existimos, uma coisa assim. Isso aí é um poema que originalmente foi feito para Zeus, então para um deus pagão, e São Paulo usa. É claro que esse grego não estava inspirado pelo Espírito Santo quando escreveu aquilo. Então, o fato de um livro aparecer citado na Bíblia não quer dizer que ele seja inspirado. Só que, aqui que vem o detalhe. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, vamos dar uma olhada juntos aqui agora. Vou abrir ela aqui. A gente tem São Paulo começando. Eu digo aqui São Paulo, tem um debate se é São Paulo mesmo que escreveu a carta aos Hebreus ou não. Tem várias fontes patrísticas aqui que mostram que foi São Paulo mesmo que escreveu. Se vocês quiserem, a gente entra nesse parênteses aqui, só botar aqui nos comentários, mas por enquanto eu vou pular, vou dizendo só que é São Paulo mesmo que escreveu. Então São Paulo começa dizendo assim, ó: a fé é o fundamento daquilo que ainda se espera e a prova das realidades que não se veem. É um capítulo sobre a fé. Então, primeiro ele define a fé e agora ele vai dar exemplos do que é a fé na prática. Olha o que ele fala: por ela, os antigos receberam um bom testemunho. Então, esse testemunho, testamento, né, essa confirmação de Deus, é por meio da fé que eles receberam uma confirmação de Deus. Uma canonização. Canonização é isso. É receber um reconhecimento oficial da autoridade como regra. Então, esses antigos que ele vai citar receberam uma canonização divina. Aí ele começa: pela fé compreendemos que o universo foi organizado pela palavra de Deus. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício. Aí ele começa a citar: pela fé Noé, avisado divinamente do que ainda não se via, levou a sério o oráculo. Ele está dando argumentos de fé canônica, ou seja, coisas que Deus confirmou como uma fé verdadeira. Não é qualquer fé. São os antigos que receberam um bom testemunho de Deus. Esse testemunho foi canonizado. Isaac, Jacó, depois vindo mais à frente aqui, voltando um pouco para Abraão, depois Jacó e Esaú, José, Moisés. Então a gente está seguindo na ordem cronológica a Bíblia. Exemplos de o que foi confirmado por Deus, canonizado. A travessia do Mar Vermelho, Jericó, então está falando aqui de Josué, né? Gideão, Baraque, Sansão, Iftar, então pegou todo o livro dos juízes. Davi e Samuel. Gente, a gente está seguindo a ordem da Escritura. São exemplos de homens do Antigo Testamento que tiveram um bom testemunho de Deus, que foram canonizados por Deus com seu exemplo de fé. E aí, o próximo que vem, justamente, é: mulheres reencontraram seus mortos pela ressurreição. Outros foram torturados, recusaram ser resgatados para chegar a uma ressurreição melhor. Então ele chegou no livro dos Macabeus. Qualquer apologeta sério sabe que aqui é uma citação ao livro dos Macabeus. Inclusive, esse que fez esse comentário, ele não negou que seja o livro dos Macabeus. Pelo menos aqui ele está sendo bem honesto e o argumento dele é bom. Aqui tem três coisas que identificam que é do livro dos Macabeus, porque ele cita mulheres que reencontram seus mortos, como a mãe dos Macabeus. Depois, foram torturados, também foi lá assim nos Macabeus. Recusaram ser resgatados, também foi assim no livro dos Macabeus. E aí vem a frase que só tem lá nos Macabeus, em 2 Macabeus, que é: para chegar a uma ressurreição melhor. Tudo está nos Macabeus. E tudo isso é dentro daquela testificação que Deus deu, o testemunho que ele deu de fé verdadeira, a canonização que Deus fez para esses santos. E assim, gente, se exemplos de fé canonizados por Deus não estão na Escritura, eles estão aonde? Se o protestante entrar por esse caminho, errôneo, porque todas as doutrinas têm base na Escritura, as doutrinas católicas, mas se ele entrasse por esse caminho, ele precisaria admitir a necessidade da tradição, de confiar na tradição em uma coisa que não está na Bíblia. Ele precisaria dizer isso, que contraria o solo escritura
do qual eles fazem tanto alarde. E se a gente for descendo mais essa passagem aqui, no final ele diz assim, no versículo 39, está fechando agora o capítulo. No entanto, todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, os protestantes leem as coisas sem parar para pensar no significado. O que quer dizer isso? Todos esses homens receberam um bom testemunho. O que quer dizer isso? O que é testemunhar? O que isso quer dizer, testemunhar? É alguém ir lá e falar, ó, isso que eles fizeram tá certo, isso aqui é exemplo, isso aqui realmente é uma fé que vem de Deus. Quem testemunhou sobre os Macabeus? O livro dos Macabeus, que está sendo citado aqui por São Paulo e que foi usado durante toda a patrística por todo mundo. São os livros que os apóstolos usaram porque o Espírito Santo inspirou o autor desse livro. Então, São Paulo faz um colchetes aqui daqueles que receberam um bom testemunho de Deus. Todos eles são livros canônicos. Não tem como tirar os Macabeus daqui. Senão ele teria falado assim, São Paulo, bem, esses são os testemunhos, tal, quando chegasse aqui já no exílio da Babilônia, ele não ia falar mais nada, porque ele ia dizer, bem, depois é o silêncio de Deus, aí chegou a gente agora. Não é o que São Paulo faz, ele continua a narrativa até chegar aos Macabeus. Depois é que ele vem realmente para Jesus Cristo. Até no capítulo 12 ele diz isso, ó. Com uma tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, testemunhas, elas estão no céu nos vendo. Deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Então você vê, né? Todos eles ali estavam esperando Jesus Cristo e foram testificados por Deus. Então esse argumento que ele dá aqui no comentário, só uma citação não é suficiente para incluir no cânon. Eu concordo com ele, mas isso aqui não é só uma citação, não. Isso aqui é um exemplo de mártires que receberam um bom testemunho de Deus, dentro de um capítulo que fala de toda a Escritura. Com essa frase, esse testemunho que eles recebem de Deus, é uma frase que São Paulo usa em outras passagens dos Hebreus para citar as Escrituras. Ou seja, tem que ter uma escritura citando os Macabeus. A Bíblia dos protestantes não tem, porque eles removeram uma parte da Escritura.